Olá, boa noite a todos. Esta é a nossa live, nossa palestra número 88, no dia 26 de janeiro de 2022. Boa noite, Ana Carlos, amigo. E nós teremos, como nós sempre fazemos, a meditação, MAP, Movimento Ascensional Planetário, no final, e um tema. O tema de hoje ele é bastante atual e com o propósito de esclarecer, para as pessoas que não sabem a importância da psique humana para a saúde, Então, primeiramente, vamos fazer uma retrospectiva para situar cada um de nós dentro desse quadro geral e depois a gente vai aprofundar um pouco mais a perspectiva holística que nós devemos ter da saúde como uma forma global, integral. O primeiro passo para a gente compreender a perspectiva holística é ter um pouco de autoconhecimento dos princípios que regem a nossa vida como um ser humano encarnado nesse planeta. A nossa visão mais cotidiana, simples, é de um ser material, um ser físico. Tanto é que quando se pede para a pessoa se identificar, ela aborda os seus aspectos físicos, da cor dos olhos, cor do cabelo, etc. Mas quando você analisa o ser, cada um de nós é um ser, uma consciência divina cósmica. Então, fica mais fácil para a gente compreender o aspecto da saúde e da medicina psicossomática, que hoje ela é uma especialidade dentro da psiquiatria, Então, na medicina alopata ocidental, o que predomina é a medicina alopática química, onde as doenças o tratamento das doenças são com alguma coisa, Então é uma abordagem de fora para dentro com medicamentos. A psiquiatria também funciona assim. Quando analisamos o ser humano, vamos fazer a abordagem de baixo para cima. Então, o ser humano, como qualquer coisa material, ela é composta de átomos, Quem estuda a parte atômica e subatômica dos componentes do átomo é a física quântica, como vocês sabem. E ali já foi identificado, esse é um dos principais corolários da física quântica, que o observador, que é o cientista, ou nós mesmos, ele interfere a nível subatômico, a nível quântico. Então aí aparece a primeira constatação da influência da mente sobre a matéria. Então, a partir daí, da parte atômica do ser humano, nós, olhando do ponto de vista biológico, vem as nossas células, que são estimado aí em torno de 100 trilhões de células.
E a célula em si é uma... Boa noite, Aninha, querida, minha irmã. E a célula em si é um microcosmo, é um universo, né? Então, você continuando essa subida biológica dentro do seu corpo, de uma forma bem simplificada, né? Você vai à formação dos órgãos, os vários órgãos, né? Tipo fígado, pâncreas, baço, intestino, coração, pulmões, etc., próprio do mamífero. E esse conjunto de órgãos formam a nova unidade, que é o corpo humano, como é estudado na medicina alopática tradicional. Dentro dessa configuração material do ser humano biológica, existe algo muito importante, que é a questão dos vórtices energéticos, chamado de chakras, né? Os chakras, eles são ancorados, acoplados numa dimensão superior às glândulas endócrinas, né? E nós temos 7 glândulas principais. Também indo de baixo para cima, nós temos o chakra básico, que está conectado às glândulas suprarrenais. É o chakra de ancoramento à terra, coloração vermelha. Quer dizer, coloração em termos de frequência, né? A frequência dele é vermelha. Ele está alinhado ao núcleo da terra e ao vermelho do sol. O próximo chakra é o chakra sexual, conectado às nossas gônadas, que são os testículos no homem e os ovários na mulher. O próximo chakra é o pâncreas, que é uma glândula mista, né? Ela tem uma parte endócrina e uma parte externa. O próximo é a glândula timo, fundamental para os processos de saúde, de cura, de autocura, que é a glândula timo, que significa energia vital na sua origem do grego antigo. O próximo chakra são da garganta, das tireoides, e na cabeça nós temos 2, né, bem no centro físico, geográfico do cérebro, que é a glândula pituitária, que antigamente chamava-se hipófise, e a pineal, que também chamada de epífise, que significa que está por cima, que ela funciona como uma antena. Então, essas glândulas e esses seus correspondentes chakras, eles têm uma conexão vibracional entre o planeta Terra e o Sol, o nosso Sol, do qual a Terra faz parte. Então, as 7 frequências irradiadas pela luz do Sol, como a gente enxerga num arco-íris, ou num prisma, ou num cristal refletido da luz do Sol, ele alimenta energeticamente esses 7 vórtices principais, e os quais, por sua vez, alimentam a produção dos hormônios. E como você sabe, nós temos centenas de hormônios produzidos todos por essas glândulas, numa hierarquia de responsabilidade, né? Por exemplo, a glândula pituitária é conhecida na medicina como glândula mestra, porque ela produz uma quantidade enorme de hormônios e ela vai controlando as outras que estão abaixo. A tireoide também tem uma função distribuidora, hierarquizada e assim sucessivamente. Então, para a gente compreender
essa terminologia de medicina psicossomática, que foi cunhada no século passado como algo novo, porque a medicina tradicional cartesiana, vamos dizer assim, que é utilizada até hoje, existe uma separação entre a mente e o corpo, né? Como se coisas independentes, uma dicotomia, sem conexão. Mas hoje, os próprios médicos mais conservadores, tradicionalistas, etc., eles já aceitam a evidência de que existe uma componente psíquica, mental, no aspecto da manifestação das doenças ou da saúde a nível físico, biológico, né? Bom, então, quando você analisa o aspecto da glândula timo, você vê com clareza que a medicina psicossomática é um fato, como é constatado, comprovado no efeito placebo, né? Então, como nós estamos aqui no meio de uma pandemia que se regenera a cada ciclo, né, cada variante, então você sabe que as vacinas, todos os medicamentos que são aprovados pelos vários órgãos que aprovam os medicamentos, tipo a Anvisa aqui no Brasil, e o FDA nos Estados Unidos e assim sucessivamente, eles fazem testes comparativos entre uma vacina, por exemplo, para a Covid, com um princípio ativo, seja lá o qual for, e um número equivalente de pessoas que tomam o placebo, não tomam nada. E a comprovação científica, fazendo aqueles testes duplo cego, quer dizer, nem o paciente sabe o que está tomando, nem o aplicador sabe o que está tomando, né? O placebo ou o original. E o placebo dá dependendo da situação, ela dá uma variação que varia de 30%, 40%, 50% até 90% de efeito benéfico no placebo, por exemplo, para doenças, para depressão, por exemplo, né? Remédio para depressão. Então, essa demonstração do placebo fica caracterizado que o fato de você acreditar, aí entra o poder da crença, né? Existe um livro que é uma referência de um grande cientista chamado A Biologia da Crença. E nesse livro, feito por um cientista, Bruce Lipton, ele demonstra que a nossa biologia funciona de acordo com as nossas crenças. E isso é muito claro no efeito placebo, não tem nem como ficar discutindo isso aí. Então isso relembra o Mestre Jesus, né, também um grande curador, que tem aquela passagem da mulher que tocou na sua túnica, e ele pergunta assim, alguém me tocou? E ela disse, tu me curastes, né? E ele retruca, disse, não, foi a tua fé. Então a fé, que é uma crença em algo superior, ele tem um fator primordial no processo de cura de uma perspectiva holística, né? Então, a psicossomática, na realidade, ela traz uma roupagem científica enquadrada dentro de uma especialidade da psiquiatria, mas quando na realidade ela é muito mais abrangente. Então é isso que a gente vai explorar aqui nessa palestra rapidamente. Então, continuando a nossa jornada do ser humano, né, a partir dos chakras,
nós temos os vários campos, chamado campos de energia humana, chamado de aura, de campo áurico, de campo energético ou de alma, né? Nós somos uma alma encarnada. A gente se identificou demais com a matéria, com o corpo físico, né? O nosso veículo de manifestação por algum tempo nesse mundo tridimensional. Então, a nossa aura, ela é composta de 3 campos interconectados, né? O primeiro campo é o campo chamado corpo etérico, corpo vital, corpo das sensações. Então, é como se fosse a bateria, né, que envolve todo o nosso corpo físico e interpenetra a nível de cada célula do nosso corpo. E é a energia vital que nos dá vida. Quando a gente dorme, praticamente essa energia toda sai do corpo físico, por isso que a pessoa fica deitado numa cama, né, por exemplo. E aí vem a importância de você ter um campo etérico ou duplo etérico, que esse nome é muito apropriado, porque onde tem um corpo biológico, vivo, que seja uma planta, que seja um animal, que seja um ser humano, existe o duplo etérico, né? Que é uma energia característica do próprio planeta Terra. Ela é uma energia azul clara, da cor do céu. E quando a pessoa falece, ou um animal mesmo, essa energia retorna para a natureza. Enquanto que a parte física volta para a Terra, do pó vieste ao pó retornarás, essa energia etérica volta para a atmosfera da Terra. Então, a qualidade da sua energia vital, do seu duplo etérico, ela é fundamental para a sua saúde ou para não saúde, que seria a doença, né? Na realidade, tudo que afeta o físico afeta o etérico, o duplo etérico, e vice-versa. Então, as poluições magnéticas, que são energias, né, ela afeta o corpo etérico e consequência, vai refletir automaticamente também a nível físico. O próximo campo que afeta a nossa energia psicossomática são as nossas emoções. E aí talvez seja o maior contribuidor para a nossa saúde psicossomática. Porque a parte do campo emocional, chamado corpo emocional, corpo entre aspas, um corpo sutil, né? Ou corpo astral, porque ele sofre a influência dos astros do sistema solar. Então a gente sabe, por exemplo, que a Lua tem uma grande influência nas emoções das pessoas, né? A luz do Sol, ou a falta da luz do Sol, também faz uma grande diferença emocional e também mental na psique humana. Então, por exemplo, nos países nórdicos, né, tipo Finlândia, Dinamarca, Noruega, Suécia, um pernilongo aqui perturbando. Tive que desencarnar, felizmente. Então, quando passa 4 ou 5 meses sem luz do Sol, né, por causa da posição lá no Ártico, Polo Norte, as pessoas entram em depressão,
aumenta a taxa de suicídio, de problemas mentais, né, psicossomáticos. E existe o terceiro campo do nosso campo áurico, que é o chamado campo mental ou corpo sutil mental. E isso aí é a nossa mente, né? Então, é uma hierarquia que você consegue perceber que o seu pensamento interfere no campo abaixo, que é o emocional. O campo emocional, as suas emoções, afeta o corpo etérico, duplo etérico. Este, por sua vez, afeta o seu corpo físico, que afeta os seus chakras, que afeta os meridianos da acupuntura, da tradicional medicina chinesa, porque os meridianos são como se fossem as veias energéticas entre os chakras, né? Na medicina alopática, ela estuda as veias física, né? Onde flui o sangue, etc. E os vasos, de uma maneira geral. Mas os meridianos da acupuntura na medicina chinesa, o nadis na medicina ayurvédica, hindu, ela faz essa conexão entre os chakras, os vórtices, né? Então, você desequilibrando os chakras e esses fluxos dos meridianos, você vai interferir diretamente na produção dos hormônios. Então, do jeito que existe o hormônio da alegria, existe o hormônio da tristeza, né? Então, a pessoa que vai tendo bloqueio nos seus vários chakras, né, ela vai desenvolvendo resultados positivos, como alegria ou tristeza, né? Então, a pessoa que tem o chakra cardíaco harmonizado, ela tem, além de uma produção, um sistema imunológico robusto, ela também tem um sentimento de gratidão por tudo que está acontecendo na sua vida, né? Com alegria, mesmo nas coisas difíceis, os desafios, ela vê um aspecto positivo, que é tudo um aprendizado, né? Mas quando a pessoa está com esse chakra bloqueado, ela fica deprimida, fica triste, fica com sentimentos ruins, né? E aí gera outras doenças, gera doença cardíaca, problemas respiratórios, etc. Então essa configuração que nós vimos até aí, né, a nível biológico, do corpo etérico, do corpo emocional e do corpo mental, é ele que caracteriza e individualiza o espírito. Porque além desse aspecto que nós abordamos aí, nós temos um aspecto espiritual. O nosso aspecto espiritual é além dessa configuração trina da nossa alma. Então isso aí seria até o nível da alma, né? O ser humano, ele é na realidade um espírito cósmico individualizado. É como se fosse assim, fazendo uma analogia, né? Nós temos o oceano. O oceano é o divino, é o grande espírito, né? Fazendo essa comparação. Mas só que o oceano, ele é constituído de gotas de água, né? Então, cada gota, ela tem a sua membrana, a sua aura. Então, ela se sente individualizada, como se fosse uma personalidade que faz parte do oceano que contém o todo, né? Só que quando essa gota está desperta, ela tem a sua individualidade, ela sabe
que é divina, por isso que Jesus disse, vós sois deuses, tem uma capacidade criativa, e ao mesmo tempo sabe que essa individualidade, ela faz parte de algo maior de um oceano divino, né, que se chama Grande Espírito, Huancatanca, Manitou, e a tradição religiosa do mundo ocidental chama de Deus, né? E Brahma e assim sucessivamente. Bom, existe uma historinha muito linda que eu já mencionei antes, que é do grande poeta Rumi, do sufismo, grande sufista, né? Que é a parte esotérica, mística, vamos dizer assim, mística do islamismo. Então Rumi foi 1000 anos atrás, né? Então ele conta uma historinha, que é a seguinte, tem uma ondinha no oceano, aí chega uma outra onda toda agitada e bate nela, nessa ondinha. Aí a ondinha que estava calma pergunta, ô ondinha, por que você está tão agitada assim, tão nervosa? Aí ela respondeu, porque eu estou procurando o oceano, eu estou procurando despertar. Aí a outra disse, mas você é o oceano, né? Então, quando a gente desperta a consciência, a gente percebe que mesmo sendo uma gotinha, nós fazemos parte do oceano, do divino, né? Então, nós temos também, além da configuração eletromagnética da alma, nós temos o nosso aspecto espiritual. Esse aspecto espiritual, ele está numa dimensão acima da que nós conhecemos na nossa vida cotidiana, que é um estado de dualidade, né? Da terceira dimensão, quando a gente está no estado de vigília, ou no estado adormecido, no estado de sono, ou mesmo quando a gente desencarna, que fica no plano astral e depois vai e volta. Alguém perguntou aqui, está chovendo, começou a chover agora, fortemente. Aqui nós estamos na zona da mata, né, em aldeia, e se de repente apagar a luz também, sumir a internet, já sabem qual é a causa, né? É um galho que caiu e derrubou a eletricidade ou a rede Wi-Fi, tá bom? Fica o aviso. Então, esse nosso corpo espiritual, ou espírito, né, é o que se chama modernamente, foi um termo cunhado pelo grande Carl Gustav Jung, da psicanalítica, é o eu superior. Então, o eu superior é o nosso espírito no estado de unidade, que se chama de quinta dimensão, né? Jesus, o grande mestre, o Cristo Jesus, ele se referia ao seu espírito, ao seu eu superior, como o Pai que está no céu. Porque a nossa essência espiritual, o eu superior, é como se fosse um pai sábio, né? Um ancião sábio. E ele procura nos orientar na nossa jornada de livre-arbítrio, né? Entre a terceira e quarta dimensão, que é o que a gente chama de intuição, né? A intuição é uma informação sutil que vem do nível superior da unidade, chamados registros acásticos ou akasha, ou noosfera, a mente de Deus, tem muitos nomes, né? Google cósmico, esse termo é muito apropriado para a gente compreender, né? Quando a pessoa ela se conecta a si mesmo, né? Ela acessa o Google cósmico, né? Então você não acessa coisas fantásticas, né?
Então, essa informação, ela flui através do eu superior para a nossa antena cósmica, que é a glândula pineal, no chakra coronário, né? É por isso que as imagens do Cristo, dos santos, dos anjos, do Buda, né? Ela tem uma auréola. Essa auréola é para demonstrar que aquilo ali é um ser humano já desperto, né? Então, enquanto a gente não desperta a nossa consciência, a gente fica preso na roda de Sansara, né? Chamada roda das reencarnações, roda das encarnações. E aí, muitas pessoas perguntam, né? Como é que a gente sabe se despertou, né? Porque você só desperta no estado encarnado, no estado da prova dura da vida manifestada. Não é quando você está desencarnado, né? Você diz, aqui eu aprendi tudo, agora beleza, estou aqui na 4ª dimensão, já estou bem pertinho, vou para a 5ª dimensão. Aí os mestres vão dizer, não, meu filho querido, você agora encarna, perde a memória, e aí demonstra para você mesmo que você aprendeu a lição, né? E aí a pessoa desperta. Então, o despertar da consciência é sempre num estado encarnado. As energias cósmicas, o que são energias cósmicas? Nós vivemos dentro de ciclos, né? Ciclos de tempo, né? O ciclo do dia e da noite, que é função da rotação da Terra. Nós temos o ciclo do ano solar, que gera as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. Existem os setênios, que são causados pelo ciclo de Saturno, que gera também 4 grandes estações, os setênios que alteram tanto a parte fisiológica como a psique humana. Mas existe um grande ciclo que são das constelações zodiacais, chamadas eras zodiacais. E nós entramos agora numa nova era, a era de Aquário, né? Então, a configuração vibracional, a matriz energética gerada por essas estrelas, por exemplo, da constelação de Aquários, elas influenciam o nosso campo mental. Eu sei que precisa abrir bastante a mente para isso, né? Então, esses campos que nós estamos imersos neles sem perceber, né? A gente percebe mais o dia a dia, a influência da Lua, a influência do Sol, a influência da estação, né? Mas quando você trata de ciclos como esse, que são cerca de 2.000 anos, né? Elas trazem e quem estuda isso em profundidade é a astrologia. Então, essa influência astrológica, que aí inclui uma sopa muito mais complexa, porque ela vai incluir o ascendente, a influência do Sol, a influência da Lua, a influência dos astros do nosso sistema solar, né? Marte, etc., tudo mais, e também a influência da constelação zodiacal, que vai fazer com que a gente faça a primeira inspiração, quando a gente sai no momento do nascimento, momento natal, né? Então, observe que numa girada de um dia, de 24 horas, que a Terra gira rapidamente, a gente recebe a influência de 13, na realidade, constelações zodiacais, porque tem o Ofiuco, foi suprimido
de forma manipuladora no mundo ocidental. A gente pode falar sobre isso em outra oportunidade. Então, dependendo da hora que a gente nasceu, que cada pessoa nasce, que faz a primeira respiração, que sai do elemento água, né, do líquido amniótico no útero da mãe e vai para os pulmões funcionam pela primeira vez com o elemento ar, então a gente recebe um influxo vibracional sintetizado, uma síntese de todas essas vibrações cósmicas, que, como é conhecido, influencia a psique das pessoas. Então a pessoa de touro tem uma característica, de Libra é outra, Escorpião é outra, e assim sucessivamente. Então, a medicina chinesa tradicional, a medicina ayurvédica tradicional, elas levam num diagnóstico médico, elas levam em consideração o seu mapa astral. Porque dependendo do seu signo, vamos chamar assim, né, tem medicamentos que funcionam de uma forma positiva num determinado horário e de forma negativa no outro horário. Então você tem que saber dosar o horário que vai usar aquele medicamento em função do seu signo, da data, do momento que você nasceu. E não de uma forma automatizada, padronizada, como é no mundo ocidental, que não leva isso em consideração. Então, o importante ter essa visão geral da medicina holística, né, vamos dizer assim, é que as pessoas costumam dizer que o buraco é muito mais embaixo, né? Eu gosto de dizer o contrário, o buraco é muito mais em cima, né? Porque a influência espiritual é muito maior. Então, quando você tem, mesmo de forma superficial, a gente aborda isso em profundidade nos nossos cursos, né? Tanto vivenciais, de frequência de luz, como nos cursos online que a gente fez o ano passado e vamos fazer novamente ainda este ano. Então, quando você tem consciência, e aí é nível de consciência de cada um de nós, você tem consciência do caleidoscópio, do cardápio, né, dos ingredientes que estão afetando a nossa vida de uma forma positiva, de uma forma negativa, você pode assumir o controle, as rédeas, entre aspas, né, da sua vida e não delegar a sua saúde física, mental, ou holística, como você quiser chamar, para um profissional da saúde, seja ele um médico, um terapeuta, um psicólogo, não importa, né? A responsabilidade da nossa vida, que é algo singular, única, exclusiva, nós somos um ser único no universo. Não tem dois iguais. Não existem dois iguais. É como as impressões digitais, a íris do nosso corpo, dos nossos olhos, né? Então, essa singularidade é que nos torna responsáveis e nos impulsionam na direção de uma abertura de consciência, de um despertar cada vez maior, né? Nós somos chamados, né? Esse chamado não é pela cabeça, é pelo coração. O coração, não é por acaso que o coração é tombado para o lado esquerdo do peito, porque o coração tem uma sintonia magnética direta com o hemisfério direito, que é o lado da intuição, o lado criativo, holístico, feminino, né? E esse hemisfério direito, ele está conectado magneticamente também com a glândula pineal, e daí para cima com
o eu superior ou o espírito. Então, à medida que a gente vai aumentando a nossa sensibilidade, a nossa percepção, você vai recebendo as intuições, né? E como o quanto vibracional atual da era de Aquários, ela é crescente, né? No sentido do despertar da consciência, é que as pessoas vão sendo cada vez mais tocadas, principalmente as mulheres, que tem o lado feminino, né, mais ativado, e os jovens. A gente está vendo isso cada vez mais. O ser humano atual, ele é dominado pelo chamado patriarcado, pelo patriarca, pelo padre, né, pelo pai, pelo macho. E isso está, na era de Aquários, vai ter um equilíbrio. Não é que vai ter um feminismo em vez do machismo. Não. Nós somos seres andrógenos na realidade, né? Você vê que o ser humano ele tem mamas. Se for a configuração de mulher, os hormônios fazem uma alteração de progesterona, outro, e características masculinas, características femininas, dependendo do gênero proposto, né? Então, é muito importante que a gente saiba disso e que comece a honrar as nossas intuições. É por isso que o coração, que também tem neurônios, não é só a cabeça, como também os nossos intestinos também têm neurônios, por isso que diz assim, o coração sabe, né? Tem uma célebre expressão do Pascal, diz assim, o coração tem razão que a própria razão desconhece, né? Então, para a gente se empoderar e se apropriar da nossa responsabilidade pela nossa vida, e na qual a saúde é algo fundamental, é muito importante que a gente comece a sentir o chamado do coração, né? Ok? Então, uma boa reflexão sobre isso aí. E agora nós vamos falar do MAP, né? Que é a nossa meditação de toda quarta-feira, mas que é para ser feita todas as noites, né, de preferência, imediatamente antes de dormir. Eu vou fazer uma demonstração. É uma demonstração que vai até às 10 horas, às 22 horas, porque eu preciso fechar esse vídeo, né, para ficar disponível no Instagram, e a partir de amanhã ela também vai para o YouTube Eduardo Chianca. Tem mais pessoas que assistem no Instagram e no YouTube do que presencial, né? Então, eu pediria a você agora que procurasse relaxar, só escute a minha voz, não fique mais olhando para a tela, né? Fique numa posição confortável, sentado, deitado. Faça algumas respirações lentas e profundas, respirações conscientes, que a gente respira normalmente no automático, né? Inspirando lenta e profundamente pelas narinas, segurando o ar um pouquinho nos pulmões e exalando pela boca entreaberta.
Faça isso 4, 5 vezes no seu ritmo. Quando nós fazemos a respiração consciente, a gente tira a nossa atenção da cabeça, que geralmente está a 1000 por hora pensando nos problemas, né? E leva para o estado de unidade do coração. Então esse processo de respirar, ele sempre é uma boa terapia para aqueles momentos que na nossa vida diária que a gente está agitado, né? Preocupado, nervoso, qualquer coisa. Então isso aí sempre ajuda, né? Essa meditação, ela foi ensinada, disponibilizada pelos seres de luz, inicialmente pelos pleiadianos, que são os guias espirituais da terapia frequência de luz, do qual nós somos o canal e temos centenas de terapeutas espalhados por vários países. Além dos pleiadianos que trabalham a parte magnética do ser humano, que é quase tudo, né? A parte do campo áurico, do coração, dos chakras, né? Nós temos os Cherokees no plano astral. Os Cherokees, eles fazem harmonização, limpeza do nosso corpo emocional astral, que é um dos grandes fontes de desequilíbrios e de doenças, né? E recentemente, a partir desde o ano passado, os sirianos, que são seres, na linguagem religiosa seriam anjos, né? E esses seres, eles fazem uma limpeza do nosso cérebro reptiliano, especificamente no cerebelo. O cerebelo é uma memória ancestral que nós temos, que na medicina ocidental é conhecida como a memória sinestésica, né, dos movimentos finos, por exemplo, de um dançarino, de um bailarino, de um músico, né, tipo um violino, coisas assim que requerem muita precisão de movimentos. Então essas memórias ficam armazenadas ali. Mas elas também carregam como um sentimento de proteção os nossos traumas de vidas passadas. Por exemplo, a pessoa tem fobia, medo de água, de altura, de qualquer outra coisa, né? E se você for fazer uma regressão de memória, você identifica que a pessoa sofreu um trauma, muitas vezes há muitas encarnações atrás, em termos cronológicos, há 1000 anos atrás, e aquele trauma, aquele medo primordial, ele ainda se manifesta a nível inconsciente, porque esse é o maior problema. Ele não é, você tem medo de água, mas não é um medo consciente, você não sabe por que tem um medo. Então, ele bloqueia o seu processo ascensional, né? Porque cada vez mais as pessoas estão no processo de busca espiritual, de despertar consciência. Então, mesmo que ela se prepare para isso com afinco, muitas vezes ela não consegue elevar a vibração de forma consistente, né, para sintonizar a intuição que vem do eu superior, porque ela carrega medos que são vibrações muito baixas. Então os sirianos, eles estão fazendo essa limpeza do cérebro reptiliano. Então, como é feito esse processo, né? A recomendação é essa: faça suas orações, que sempre ajudam, né? A gente também recomenda a grande invocação, que é uma prece universal, supra-religiosa, muito poderosa, muito linda, nós vamos recitá-la aqui. E você invoca esses seres de luz. A invocação é você
recitando um mantra 3 vezes, né? Então, como a maioria das pessoas já sabem, praticam, então, mas quem quiser gravar ou escrever o mantra para invocar os pleiadianos é Aloha, como fossem 2 palavras. Então você fala Aloha, Aloha, Aloha. Então isso aí permite a você entrar em sintonia com as energias pleiadianas. Para invocar as energias, as consciências dos Cherokees, é Akita Mani Yo. Akita Mani Yo, Akita Mani Yo, Akita Mani Yo. E dos sirianos, Ia Yuma, 3 vezes. Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. E após dessa invocação, você já está deitado, pronto para dormir. Você coloca a sua intenção, né, naquilo que você deseja que seja trabalhado naquela noite, enquanto você dorme. Porque enquanto a gente dorme, nossos corpos sutis, como nós já falamos, o etérico, emocional, mental, a nossa alma, na realidade, está fora do corpo físico. Então fica muito mais fácil da terapia ser mais eficaz por esses seres que são consciências de outras dimensões, né? Então, você coloca a sua intenção naquilo que você deseja que seja a sua prioridade, ou que seja algo de doença física, ou emocional, mental, seja lá o que for. Seu coração sabe, né? Muito bem. Então, em cerca de 10 minutos eu vou fechar aqui o áudio, o vídeo, né? Mas eu vou ficar um tempinho mais ancorando a energia, porque na realidade a gente forma uma egrégora vibracional, né? Uma plataforma multidimensional, energética, e ela ajuda nesse processo. E se você já for dormir, boa noite, durma com os anjos, tá certo? E faz isso todas as noites. Se por acaso esquecer de uma noite ou não puder por qualquer razão, continua na noite seguinte, tá bom? Então, nós já invocamos os seres de luz, já sabemos, então agora eu vou recitar a grande invocação. Você pode ir me acompanhando. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que as energias divinas retornem à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito todas as pequenas vontades humanas, o propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, que se vede o portal por onde entra o mal, que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz, você me acompanha. Os pleiadianos. Aloha, Aloha, Aloha. Cherokees. Akita Mani Yo, Akita Mani Yo, Akita Mani Yo. Sirianos. Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. E agora você coloca a sua intenção e continua nessa meditação o tempo que você achar necessário, ou então, se for mesmo o caso de já dormir. Então, uma boa meditação e uma boa noite a todos.